Bom dia, meus amigos. Começando uma semana decisiva, segunda-feira, 10 de junho de 2019. Bom dia a todos que já estão aqui, bom dia aos inscritos, aos membros, aos assinantes. Bom dia ao Jorge Bandeira, ao João Batista Neri, ao Carlos André, o Rara Choquer, Clash Pistols, aqui um perfil aqui presente também, Calma 9, Carlos Eduardo, João Batista Neri. Este talvez seja o Bom Dia 247 mais importante que nós já fizemos juntos aqui, porque hoje a gente vai saber se o Brasil ainda pretende ser um Estado de direito ou se o Brasil vai ter que se assumir como ditadura. Não há escolha. Está provado, está demonstrado. O atual ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro, atuou em consórcio com o procurador Deltan Dallagnol e outros promotores para golpear a democracia no Brasil. Foram cometidos vários crimes. Crimes contra ninguém menos que o ex-presidente Lula, que venceria a eleição presidencial de 2018. Então, se o Lula não for solto hoje, como indica o título do programa Bom Dia 247, o Brasil realmente terá acabado. Então, essa é a questão essencial. Imagino que ainda hoje haja pedido de habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado ao Zé de Arimateia, que se tornou membro nesse instante. Obrigado ao Gustavo, que também tinha chegado como membro antes ainda da gente começar a transmitir. Hoje, basicamente, eu vou dialogar com vocês. Eu não tenho nem como, eu tenho aqui alguns recortes de jornal, mas não tem nem como debater qualquer outro assunto que não seja a fraude contra o Lula, né? E queria também dividir uma reflexão com vocês. Quer dizer, espero que esse programa seja útil e que cada um saia daqui com mais informações do que quando entrou. Que esse programa seja útil na construção de um debate democrático, de argumentos, e que vocês possam também multiplicar argumentos nas conversas que vocês têm com seus familiares, com seus amigos, no trabalho, na mesa de bar, com todas as pessoas, né? Que nós sejamos também multiplicadores da verdade, multiplicadores da conscientização do povo brasileiro. Obrigado a Elaine Sampaio pelo superchat. Ontem também a gente fez uma transmissão gigantesca, ficamos mais de 2 horas. Eu, Florestan, Rovai, Léo Estopo, Aroeira. Foi fantástico. Boa noite de ontem. Eu vejo aqui muita gente já dizendo, eu quero Sérgio Moro na cadeia. Tem muitas pessoas falando isso, muitas pessoas respeitáveis, grandes intelectuais, juristas vão dizer isso também, né, porque ele cometeu um crime, né? Ele conspirou. Vamos dizer o seguinte, olha, qual que é o bem mais valioso para um ser humano? A própria vida. Qual que é o segundo bem mais valioso? A liberdade. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol fraudaram uma acusação para suprimir a liberdade do ex-presidente Lula, ou seja, conspurcaram o poder judiciário, mancharam a justiça, cometeram crimes. Responderão por isso ou não responderão por isso? Essa é a questão que está colocada depois da reportagem do The Intercept. Por isso que muitas pessoas estão dizendo Lula livre, Moro e Dallagnol na cadeia. Isso está sendo colocado, por exemplo, pelo Gessé Souza, pelo Jefferson Miola, por muitas pessoas, né? A Lona Mello está dizendo, Morogate, a gente já sabia. A gente sempre soube disso. Nós sempre tivemos convicções. Agora nós temos as provas. Antes tínhamos as convicções de que a Lava Jato era uma farsa para retirar o ex-presidente Lula da eleição presidencial de 2018. Era evidente, mas não só para tirar o Lula, para também tirar direitos dos trabalhadores e também para entregar riquezas nacionais a potências internacionais. Agora nós temos convicções e provas. Nas provas, uma das mais interessantes é a mensagem do Dallagnol, em que ele escreve que ele não tinha nem convicções para acusar o Lula. Isso 4 dias antes de acusar, ele não tinha nem convicção. Prova ele nunca teve, e está provado que ele nunca teve nenhuma prova. Agora, ele não tinha nem convicções para acusar. Deltan Dallagnol está desmoralizado, né? Aquele que se apresenta no Twitter como não sei o que em Harvard, pai de família, temente a Deus, está desmoralizado para sempre. Não tem salvação para o senhor Deltan Dallagnol. O mesmo vale para o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro ainda tem muito poder. Ele ainda é ministro da Justiça. Ele ainda tem a retaguarda dos Estados Unidos. O Brasil chega ao momento da confrontação final
entre personagens que golpearam a democracia no Brasil e aqueles que ainda podem sonhar, né, com o Brasil livre, soberano e independente. É um momento decisivo na história do Brasil esta semana. Deixa eu agradecer ao Marcelo dizendo: bom dia, Tuxi. Estou perplexo. O G1 disse que, segundo especialistas do Fantástico, não houve ilegalidades, apenas desvios éticos. Lula livre já, né? Especialistas do Fantástico, a gente não leva a sério. Precisamos ouvir o que dirão os maiores juristas do Brasil e do mundo, né? O Papa já disse que o lawfare foi usado, né, para fraudar a democracia. Então, especialistas do Vaticano, o Papa, dizem que Moro e Dallagnol são criminosos, por exemplo. Poderia-se fazer essa manchete. Os juristas pela democracia provavelmente vão se manifestar, a OAB vai se posicionar. Então, todo mundo jurídico vai sair a campo, né? Obviamente que tem muita gente com o rabo preso, né? Por quê? Porque o Intercept tem material para meses de reportagem, né? Então, óbvio que tem muita gente sem dormir, né? Imaginando o que virá pela frente. Eu acredito, eu até tenho algumas suspeitas e vou dividir com vocês mais adiante. Antes de mais nada, eu queria fazer aqui um elogio público ao jornalista Glenn Greenwald, né? Acho que cada cidade brasileira, cada prefeito, cada vereador deve propor uma homenagem a este jornalista Glenn Greenwald. Um nome de rua, um monumento, uma estátua, o que seja. Glenn Greenwald entra para a história do Brasil como o libertador do Brasil, porque isso não é só uma reportagem, é uma reportagem que tem o poder de libertar uma nação sequestrada. A reportagem que ele fez hoje é a maior reportagem, que ele e a equipe do Intercept, parabéns a todos do Intercept que trabalharam nessa reportagem e estão trabalhando nessa cobertura. Essa é a reportagem jornalística mais importante da história da humanidade. Eu não estou aqui sendo superlativo, eu não estou supervalorizando. Nunca houve, na história da humanidade, uma reportagem tão importante quanto a que foi publicada na noite de ontem pelo Glenn Greenwald e pela equipe do Intercept. Antes, vou aqui só ler alguns superchats, né, dizendo o seguinte: Denise Menezes, obrigado, Denise, conclamo que todos sejam assinantes do 247 como eu. Muito obrigado a Denise pela lembrança. Antes, vou ler aqui, tem muitos superchats aqui. O Francisco dizendo: Lula livre, tempo muito difícil, não imaginava que o judiciário chegasse a esse ponto, traidores da pátria. Cris Chaves, bem que o Bozo sempre repete: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que essa é a reportagem mais importante da história da humanidade? Bom, o que era o grande exemplo de jornalismo antes do Morogate? Era Watergate, né? Watergate revelou que o Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, espionava adversários políticos. Com isso, com essa conspiração, o que aconteceu nos Estados Unidos? Um presidente foi levado à renúncia. Então, esse sempre foi um emblema de uma grande reportagem. O que acontece com a revelação das matérias do Intercept, que o Moro, inclusive, reconheceu a autenticidade dos e-mails? Porque vai aparecer vídeo, áudio, foto, etc. e tal, né? O que está se provando é que um país inteiro, com 200 milhões de habitantes, foi golpeado. Para quê? Para que suas riquezas fossem roubadas. Isso vai virar público também. Porque vamos parar para pensar. O Moro e o Dallagnol, eles não têm um problema pessoal com o ex-presidente Lula. Eles não têm um problema ideológico contra, pode até ter, podem ser contra, mas a questão não é um problema ideológico, né? A Lava Jato foi uma operação, né, que, primeiro, desestabilizou o Brasil para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Tem uma mensagem do Moro para o Dallagnol em que os dois lá estão se confraternizando por manifestações nas ruas contra a Dilma. Nós sabemos que a presidente Dilma Rousseff foi derrubada para que uma quadrilha fosse colocada no poder, liderada pelo Michel Temer, e entregasse o petróleo brasileiro às multinacionais, sobretudo dos Estados Unidos. Então, a desestabilização da Dilma, reconhecida como honesta até por seus adversários, serviu a um objetivo econômico. Bom, a Lava Jato, então, derruba a presidente Dilma Rousseff e instala o político talvez mais corrupto da história do Brasil, Michel Temer, na presidência da República. Então, nunca foi uma operação de combate à corrupção. Moro tirou foto com o Michel Temer na época, né? Assim como havia tirado foto com o Aécio.
desconfio até que possam aparecer mensagens da Lava Jato para o Aécio, talvez até para o Temer, né? Bom, o que vem na sequência disso? Né? O golpe não se completaria com o Lula livre. Então, era preciso tirar o Lula do processo eleitoral. Então, Moro e Dallagnol combinam, assim como outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, combinam uma maneira de impedir que Lula disputasse as eleições presidenciais. Por quê? Porque Lula venceria a eleição em primeiro turno, né? Então, era necessário condenar. Aí o Dallagnol escreve para o Moro dizendo, poxa, não tem muita certeza sobre esse caso do triplex, né? Tá difícil comprovar. E eles vão para cima assim mesmo. Eles acham uma reportagem do jornal O Globo, né? Dallagnol fala isso, e ele fala num dos grupos que sentiu tesão e queria dar um beijo em quem encontrou a matéria do Globo. Então, Dallagnol sentiu tesão em fraudar a eleição presidencial brasileira. Dallagnol sentiu tesão em acusar sem provas e sem convicção o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por acaso, o melhor presidente da história do Brasil, segundo as avaliações do povo brasileiro, que deveria ser soberano. Então, Dallagnol sentiu tesão ao atentar contra a soberania do povo brasileiro. É uma maneira muito estranha de sentir tesão, né? A gente deve pensar, por que uma pessoa sente tesão ao fraudar a democracia? Por que uma pessoa sente tesão ao acusar sem provas um homem inocente? Por que alguém sente tesão ao tentar mandar para a cadeia um ex-presidente que saiu com 87% de aprovação do cargo? Então você tem a derrubada da Dilma, em seguida você tem a prisão do Lula, mas mesmo assim o golpe também não estava fechando. Por quê? Porque o Lula provou que poderia vencer a eleição de dentro da cadeia. Então continua a conspiração. O Lula vai conceder uma entrevista. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autoriza os jornalistas Florestan Fernandes Júnior e Mônica Bergamo a entrevistar o ex-presidente Lula, né? O que diz uma procuradora da Lava Jato? Mas se essa entrevista acontecer, o Fernando Haddad ganha as eleições, né? Então, a gente vai somando os crimes. A gente tem a contribuição, primeiro a conspiração Moro-Dallagnol, consórcio. Juiz e procurador não podem atuar como se fossem uma panelinha. O procurador acusa, a defesa se defende e o juiz é neutro. Mas o Moro nunca foi neutro. Ele instruiu o Deltan Dallagnol a atacar o ex-presidente Lula. Depois eles golpeiam a presidente Dilma Rousseff. Depois eles prendem o Lula. E depois eles impedem a entrevista do Lula porque Haddad venceria as eleições, segundo a promotora da Operação Lava Jato. Eu estou falando bem pausadamente para que esse vídeo, se vocês quiserem compartilhar, para que ele possa ser espalhado e para que muitas pessoas possam ter a compreensão dos crimes cometidos contra o povo brasileiro, inclusive contra o eleitor do Bolsonaro. É importante que vocês saibam que, por exemplo, quando um time ganha um campeonato roubado, né, com gol de mão, com tapetão, ele pode perder o título, né? Então o Bolsonaro, as pessoas falam, porra, levamos o Bolsonaro à presidência. Ih, caramba, foi com gol roubado, o juiz roubou. O juiz roubou, o campeonato foi anulado, vai ter que jogar de novo, né? Então foi ruim. O próprio eleitor do Bolsonaro pode ficar frustrado. Por quê? Porque a eleição foi roubada, a eleição foi fraudada, a presidência do Temer foi roubada, né? O Temer se tornou um presidente ilegítimo, o Lula é um inocente preso, o Haddad é um presidente que teria sido eleito, na visão da procuradora, se Lula tivesse sido concedido, se tivesse podido conceder uma entrevista. E o Lula seria presidente se não tivesse sido preso ilegalmente. Então, tudo isso está muito claro. Apareceram todas as provas. Bom, diante disso, né, o que vai acontecer? Muita coisa pode acontecer, né? Os advogados estão pressionando a Ordem dos Advogados do Brasil para que seja firme e peça a demissão imediata do Sérgio Moro. A revista Exame, que fala pela burguesia nacional, tem lá um colunista, professor da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que Moro deve se demitir já. O Moro soltou uma nota confirmando a veracidade das mensagens, mas dizendo que não tem nada demais. Ele está vivendo no mundo da lua. Ele acha que ainda tem a proteção de toda a imprensa e que esta proteção vai blindá-lo e que ele vai conseguir viver nesta bolha de proteção, nesse escudo protetor da Rede Globo. Será? Esse caso já repercute no mundo inteiro.
O El País, maior jornal da Espanha, denuncia a fraude cometida no Brasil. A agência Sputnik denuncia. O Intercept publicou a matéria em inglês. O Intercept tem material para os próximos 100 dias, pelo menos, né? Então, muita coisa será publicada. Moro não fica de pé. É impossível sustentar esta acusação. O Supremo Tribunal começa a se mover. O ministro Marco Aurélio Mello foi o primeiro a se manifestar. Ontem eu dizia, o primeiro a falar vai ser o Marco Aurélio. Acho que o segundo vai ser o Gilmar. O que o Marco Aurélio Mello disse? Que está comprometida a imagem de equidistância do Poder Judiciário. A meu ver, Sérgio Moro não dura mais do que 15, 20 dias no Ministério da Justiça. Vai ser uma sangria permanente. E, a meu ver, né, por mais que queira se defender, vai ter uma matéria por dia do Intercept sendo falada por todas as redes sociais, por toda a imprensa. Bom, mas será que vai aparecer o essencial? Eu dizia, Moro e Dallagnol fraudaram a democracia porque não gostam do Lula ou porque havia interesses econômicos e geopolíticos nesta história? Por quê? E por isso eu repito, é a reportagem mais importante da história da humanidade. Um país de 200 milhões de habitantes foi roubado e entregue de bandeja a uma nação estrangeira. O Brasil hoje é um satélite dos Estados Unidos. O Brasil hoje é uma colônia. Será que o Intercept vai mostrar a cooperação judicial ilegal entre Moro, Dallagnol e Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre Moro, Dallagnol e o DOJ, entre procuradores americanos? Por quê? Porque aí também se configura o crime de traição nacional, como vem sendo dito pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui, só para ler os superchats, porque se eu estivesse lendo os superchats no começo, né, eu não conseguiria fazer esse raciocínio. Então, a grande questão que eu coloco é, será que vai aparecer a ponta internacional na maior fraude da história do Brasil? Fraude que deixou milhões de brasileiros sem empregos. Ontem, durante a live, a gente falava, né? Pessoas que estão desempregadas há mais de 3 anos, né? Por quê? Porque Moro e Dallagnol fraudaram uma acusação contra Lula, prenderam Lula, impediram a entrevista de Lula, impediram a liberdade na época do Favretto, porque queriam que Jair Bolsonaro vencesse as eleições. Jair Bolsonaro trabalha para atender a interesses internacionais, né? E a economia brasileira foi arrasada durante este processo de destruição nacional e de traição nacional. Em qualquer país do mundo estaria se falando hoje sobre crimes de traição nacional, né? Em alguns países as punições seriam mais brandas, mais pesadas, mas não há como não ver como um crime de traição nacional. Deixa eu agradecer aqui ao Vitor pelo superchat, a Anabela dizendo, teremos ventos fortes, isso prova crime que envolve o Poder Judiciário, Ministério Público, eleições presidenciais, governo federal e, quem sabe, militares. Temos que ficar firmes, concordo plenamente com você, Anabela. Ou esse sistema, esse mecanismo desmorona, ou o Brasil será uma ditadura. Não há meio termo, né? O caminho é Lula livre hoje, Moro demitido amanhã, e Brasil retomando o Estado de Direito. Se isso não acontecer, o Brasil será uma ditadura. Não há meio termo entre esses dois caminhos. Não tem, não, Lula livre e Moro ministro. Não tem, isso não existe. Cláudia Barrela, bom dia. Os que odeiam o Lula e o PT vão ter que entender que o antipetismo não pode justificar a ilicitude do MP e do Judiciário. STF, atue com grandeza. Lula livre já. Concordo. Onde está o Supremo Tribunal Federal? Será que agora o Brasil se liberta desta operação de colonização e de ocupação nacional? É a grande dúvida. Ana, bem-vinda. Tudo que 247 reportou, agora com provas cabais. Doeu muito, a gente sofreu muito para fazer essa cobertura. Enfim, não posso nem entrar nos detalhes, mas a gente pagou um preço muito alto por ficar firme como uma rocha ao lado da verdade, né? Carlos Alberto Patrício, os compradores internacionais dos ativos do Brasil devem saber que estão fazendo negócios ilegítimos e viciados, passíveis de anulação. Eu concordo. Todos os atos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, a meu ver, são ilegais, porque são fruto de governos ilegítimos. Estão comprando mercadoria roubada. Especialista federal. Conhecereis a verdade que aprisionará Moro e Dallagnol. É que aprisionará Moro e Dallagnol. Bom dia, Léo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Luiz Figueiredo. A Legião Coxinha sabe, sempre soube que a Lava Jato é uma farsa, mas o ódio ao PT é tão grande que os fins justificaram os meios. Moro e Dallagnol na cadeia já. Pois é.
Eles queriam Lula preso ilegalmente, sempre quiseram, sempre desejaram isso. Esse foi o desejo, esse é o desejo do senhor de engenho, né? Esse é o desejo do escravocrata, aprisionar e agredir o povo brasileiro. Só que isso não pode num mundo supostamente civilizado. Solange Franco, falta pouco para eu tomar a cachaça em homenagem a Lula livre. Tem que ser hoje, não pode passar de hoje. Neiva, manifestação em frente ao Ministério Público na Epitácio Pessoa, hoje às 17 horas, em defesa da liberdade de Lula. Então, manifestação lá em João Pessoa já. Anabela, só o povo na rua salvará esta nação. Lula livre. Glenn, Brasil, te amo. Brasil te ama, Glenn. Moro e Dallagnol na cadeia já. Cris, a verdade vencerá. Anabela Rocha, esta segunda-feira, amanheceu muito calma para o tamanho do crime. O povo não pode deixar essa bandidagem destruir o Brasil. A Globo irá passar panos quentes porque está envolvida até o pescoço. Pois é, mas a Globo também não vai escapar se ficar passando pano quente. O Glenn provavelmente terá material sobre a Globo. Será que não tem nenhuma mensagem do Deltan, do Moro, falando sobre Rede Globo? Imagino que sim. Anne, Pulitzer para Greenwald, sempre gostei dele. Heloísa, nem dormi, esperança de liberdade para o Brasil. Heloísa, por isso que eu digo que é a reportagem mais importante de todos os tempos na história da humanidade. É a libertação de um país. O Glenn está para o Brasil como Simão Bolívar para as Américas. É o libertador do Brasil. O Brasil sendo libertado por um cidadão norte-americano. Cris Chaves, bem que o Bozo sempre repete, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Francisco, né, falando do judiciário dos traidores da pátria, acho que já tinha passado por essa mensagem. Depois a gente faz uma nova rodada de superchats. Obrigado a todos vocês. A gente está aqui agora, 9,3 mil pessoas ao vivo, né? Eu vou passar muito rápido pelos jornais, só para vocês sentirem um pouco o tom da repercussão, né? O valor não tem nada, então quem não está noticiando esse assunto não está fazendo jornalismo, né? A Folha ficou atônita, né? Decidindo o que fazer, só foi tratar desse assunto ontem à noite, e botou aqui, ó, Moro discutiu com Lava Jato com o procurador do caso, diz site. A Folha entrou prudentemente, mas já está na manchete do UOL. O tom da cobertura da Folha é o mesmo da cobertura do jornal O Globo, né, dizendo que Moro discutiu lá. Tal. O Estado de São Paulo, vergonhoso. O Estado de São Paulo passando vexame. Está aqui, ó. PF investiga invasão de telefones de Moro e do MP. O Estado de São Paulo é a maior vergonha jornalística da história do Brasil. Tratando a maior reportagem de todos os tempos, repito, como uma invasão de telefone do Moro e do Dallagnol. Lembrando que Moro e Dallagnol vazaram conversas da dona Marisa, que morreu, inclusive de desgosto, né? O neto do Lula, que faleceu recentemente, sofria bullying na escola. É importante que as coisas não estão desconectadas, né? Então você tem mortes provocadas por esta organização criminosa, segundo o Guilherme Boulos. Você teve também, a meu ver, ali, você teve... estava tentando lembrar, óbvio, né? O grampo escandaloso da ex-presidente Dilma Rousseff. Moro grampeou fora da lei a ex-presidente Dilma e vazou o áudio para a Rede Globo, que já seria ali atrás um crime de traição nacional. E agora o Estado de São Paulo está dizendo, não, foram hackers contra a Lava Jato. Está aqui. Então você tem aqui, PF, a apuração de hackers contra Operação Lava Jato. Vergonha, jornal Estado de São Paulo. O resto é bobagem, não vou nem falar sobre os outros assuntos, e a gente vai continuar aqui. Então, eu queria comentar com vocês, aqui está a matéria da Folha, que é a página inteira, né? Site publica mensagens que mostram colaboração entre Moro e Dallagnol. E aí, olha como é que são, olha a que ponto chegou o poder judiciário no Brasil. Que vergonha, né? Que vergonha, realmente, assim, o Brasil na lama, no fundo do poço. Aqui, olha, vou ler algumas mensagens. Vou aqui, ó. Frase do Dallagnol ao Moro. A denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso na denúncia. E na comunicação, evitarmos esse ponto. Dallagnol escreve para o Moro dizendo o seguinte, não temos provas com o Lula, não existe prova de envolvimento direto, só acusação indireta. Mas vamos esconder isso, tá? Vamos esconder, porque senão a gente não consegue sustentar a prisão ilegal do Lula. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Frase do Dallagnol, vou repetir. Tesão demais essa matéria de O Globo de 2010. Vou dar um beijo em quem de vocês achou isso.
é o Dallagnol confessando que sente tesão ao prender um inocente e sente tesão ao golpear a democracia. O Brasil, né, tem mais de 100 milhões de eleitores que foram violentados pelo senhor Deltan Dallagnol. Então, o Dallagnol sentiu tesão do estuprador que violentou a democracia brasileira. Por quê? Porque ele fraudou o processo eleitoral ao sustentar uma acusação ilegal contra o ex-presidente Lula. E eu queria dizer mais uma vez, né, que o Lula tem muita força. O Lula tem muita força espiritual. O Lula, na última entrevista dele, dizia: não vou morrer sem desmoralizar Moro e Dallagnol. Moro e Dallagnol estão desmoralizados. Lula é um inocente preso. Lula é o maior presidente da história do Brasil, preso injustamente por uma organização criminosa, segundo Guilherme Boulos. Agora aqui mais uma frase. Uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Frase da procuradora Laura Tesler. Cabe agora, né? Laura Tesler, procuradora da Operação Lava Jato, dizendo que uma coletiva antes do segundo turno permitiria a vitória do Fernando Haddad. É de se perguntar por que o Ministério Público Federal trabalhou contra a eleição de um professor preparado para governar o Brasil e contribuiu para a eleição de um miliciano, né, que nomeou um ministro da Educação que destrói a educação brasileira. Por que o Ministério Público se presta à destruição do país que deveria defender? Essa é uma questão fundamental que terá que ser respondida. Então, são vários pontos aqui. Gente, realmente é um escândalo, né? Nunca aconteceu algo semelhante. Então, só para a gente repassar uns pontos, o Marco Aurélio Melo já se pronunciou, e eu vou dar aqui algumas reações que estão acontecendo, né? Fábio Panunzio, jornalista da Rede Bandeirantes e conservador, né? O que está dizendo aqui o Fábio Panunzio: o conluio Moro Dallagnol vai matar a Lava Jato, e Lula terá toda a razão em processar o Estado por tê-lo mantido encarcerado por mais de 13 meses, ao cabo de um processo que, ao que tudo indica, foi um verdadeiro aleijão judicial, diz o Fábio Panunzio. O País denunciou a fraude internacional. Gessé Souza, como eu sempre denunciei, autor de A Elite do Atraso, como eu sempre denunciei desde a primeira hora em inúmeros textos e livros nos últimos 5 anos, a Lava Jato é o maior engodo da história brasileira. Por trás de um falso moralista, Dallagnol, existe sempre um canalha que sente tesão ao estuprar a democracia. Amigo leitor, quem merece entrar para a cadeia quando Lula sair? Gessé Souza está defendendo Lula livre e Dallagnol na cadeia, né? Aqui, ó. Professor Sérgio Praça, da Fundação Getúlio Vargas. Conversas mostram como o MPF e Moro trocavam informações de modo ilegal, desrespeitando a neutralidade do judiciário. Artigo publicado na revista Exame, né? Agora aqui vou ler Jefferson Miola, colunista do 247, participou do nosso encontro em Porto Alegre. Escândalo da Lava Jato não deixa outra saída. É Moro e Dallagnol na prisão, Lula livre e nova eleição. Aquiles Lins, nosso editor. Se houver justiça no Brasil, Moro será preso por fraudar a democracia. Leandro Fortes, julgamento de Lula tem que ser anulado imediatamente. Ricardo Bruno, também colunista nosso. Supremo tem obrigação moral de anular decisões da Lava Jato, né? Então, realmente, não resta saída. Em breve, vamos ter muitas outras matérias. Qual que é a grande especulação também? Grande especulação envolve o braço de mídia desta Operação Lava Jato. O que está se dizendo é que o site antagonista vai ter revelada também a sua conexão com esse processo que fraudou a democracia brasileira, que desempregou milhões de pessoas e que quebrou, né, empresas nacionais. A prisão do Lula é só uma etapa de um processo muito maior, um processo de subjugação de todo um país a uma condição de colônia escravizada por outra nação. É um crime de traição nacional. Então, essa é a grande questão. Vamos lá, eu vou aqui passar por vários superchats, depois a gente volta aos superchats também, né? Fernando Marrá, Moro e Deltan acabam de dar o Nobel para Lula, entram para os anais da história. Que o Estado de Direito dê a descarga. Fernando Marrá dizendo que Moro e Dallagnol têm que descer pela
descarga. Raquel Calderaro, dia 14, juntos nas ruas. Quintiliano Guerra, Brizola sempre falou do que a Globo é capaz. Carlos Morelli, rezei todos os dias para que a luz da verdade salvasse os empregos perdidos. Lula livre já. Deve-se ao Glenn Greenwald a possibilidade aberta de recuperação da economia brasileira. César Rodrigues, Globo News só fala de reforma da Previdência. Não tenhamos esperança na mídia golpista. A mídia golpista é parte do crime, mas a mídia golpista não terá força para silenciar o maior escândalo jornalístico de todos os tempos na história da humanidade. José Mauro, o PT deu uma declaração padrão infantil. Era o momento de falar do treinamento de Moro e do Ministério Público na CIA, falência da indústria nacional. Neiva Almeida, Comitê Suprapartidário Lula Livre convoca a manifestação amanhã a partir das 9 horas em frente ao TRF4 em Porto Alegre. Tenho certeza de que vão aparecer muitas mensagens avacalhando com o TRF4 também. Percy Coelho, Caravana do Povo para Curitiba, dia 14, libertação de Lula já. Vilma mandando superchat. Rossana, o Lula fala que a última esperança é a imprensa independente. Daí vem o Glenn e pá, o Lula é um visionário, um lindo, o cara, Lula livre hoje. Marta Berna, a Globo vai continuar defendendo o Moro? A Globo é parte do crime, então a Globo provavelmente irá passar pano, mas vamos ver se a Globo consegue deter o tsunami. Luiz Otávio, a pauta principal do 14 de junho deve ser Lula livre, anulação de todos os julgamentos e novas eleições. Queria saudar a posição do PSOL também. PSOL anunciando a sua convocação do Moro, né, à Câmara dos Deputados, e anunciando também a ação no Conselho do Ministério Público contra o Dallagnol. Thomas Sank, quero saber a posição dos que eram a favor do fora, dos que não eram a favor do fora Bolsonaro agora. É fora Bolsonaro já, é eleições já, direta já. O Brasil precisa de novas eleições urgentemente, né? Mariângela, isso é importante para os países da América do Sul. É muito importante o que você fala também, Mariângela. Quero ver as reações da Cristina Kirchner, do Rafael Correia, do Evo Morales. Muitas coisas virão, porque está provado que o Poder Judiciário no Brasil, parte do Poder Judiciário no Brasil, prendeu um homem inocente, contribuiu para a derrubada de uma presidente honesta para fraudar um processo eleitoral e garantir a entrega das riquezas nacionais. Coincidentemente ou não, na semana passada, o Supremo avalizou a privatização da Petrobras. Janaína, vingança que outrora vinha a cavalo, veio de Telegram, exatamente. Importante o papel do Telegram. Victor, Léo, apenas o povo nas ruas pode acabar com essa farsa. Esperar virtudes de canalhas bandidos como Moro e Deltan é ser mais loucos do que eles. Pois é, mas onde está o Supremo? O Supremo vai ficar imune, vai ficar inerte? É a grande questão. Jítica, foi um mal entendido, eles estavam brincando, né? Percy, será que Cunha e Temer sabiam? Eu acho que o Aécio sabia. Acho que vai aparecer comunicação entre eles e a Aécio Neves. Então vamos ver o que vem pela frente, a gente já volta aqui aos superchats daqui a pouco. Acho que esse é o programa Bom Dia 247 de maior audiência, né? Nunca tivemos uma audiência tão grande. A gente está... Peraí, desculpa, eu estou quase aqui fazendo uma besteira. A gente está aqui com 10 mil pessoas ao vivo nesta transmissão, né? Então, queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Vocês sabem a luta que tem sido manter um site independente como o Brasil 247 e também, né, manter a TV 247. Por isso que em todos os programas eu sempre peço que todo mundo que nos acompanha possa ser membro do canal. Ser membro é do lado do botão inscreva-se. É uma pequena contribuição que ajuda muito no crescimento da imprensa independente. O Lula falou na última entrevista que a última esperança do Brasil reside na mídia independente. Então, por favor, quem puder se tornar membro, eu agradeço muito e também vai participar dos nossos encontros. O próximo é em Recife, Olinda, mais precisamente, né? Bom, também queria defender as assinaturas em Brasil247.com/apoio e o apoio aos jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia. Eu vou terminar esse programa daqui a pouco, porque eu marquei de falar com o Latuf daqui a pouco. O Latuf, que é um dos maiores cartunistas do Brasil, vai fazer uma análise deste episódio às 8 horas e 30 minutos. A gente vai continuar aqui um pouco. E às 10 horas eu também vou bater um papo com o Breno Altman sobre o que fazer diante desta bomba atômica, né? Na verdade é o seguinte, a bomba atômica que revela que a democracia brasileira foi golpeada por setores do Poder Judiciário.
Muita gente não entende o que aconteceu na Turquia, né? Quando houve o golpe na Turquia, a tentativa de golpe contra o Erdogan, né? Muitos juízes foram presos, pessoas do judiciário, da imprensa, etc. e tal. E o Erdogan está dizendo, ó, estão tentando atentar contra a democracia. O Erdogan alertou a Dilma de que ela seria vítima de um processo semelhante. No Brasil não se fez nada, talvez porque não houvesse correlação de forças, talvez porque a Dilma não tivesse apoio, naquele momento, da sociedade, das Forças Armadas para resistir. O Erdogan resistiu. Então, o que se fez no Brasil provavelmente é muito parecido com aquilo que se tentou fazer na Turquia também. Por trás disso, existe uma grande disputa geopolítica, né? O Moro, né? O Moro e o Dallagnol não fraudaram a acusação contra o Lula por uma motivação ideológica. Isto foi feito para enquadrar o Brasil numa nova ordem geopolítica. O Brasil era soberano e independente. O Brasil caminhava para ser a quinta economia do mundo. Isto incomodava aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos não interessa um Brasil forte, como foi dito pelo próprio Lula. Então, por trás dessa fraude judicial, existe também um crime de traição nacional, que é o aspecto mais importante que eu espero que seja revelado pela investigação do Glenn, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui pelo Superchat dizendo, Ana Augusta, o tsunami seria essa notícia? Acho que sim. Marta, a Globo está dizendo que hackearam os celulares dos envolvidos. Hackearam os celulares? Não importa, o que importa é o teor das comunicações, né? No máximo, o que pode se fazer com esse hackeamento é dizer, não, então tá, a investigação contra o Moro e o Dallagnol será anulada porque as provas não são lícitas. Pode-se fazer isso, eventualmente, mas não se pode negar a liberdade do Lula. Ana Lúcia Mello mandando superchat. Yara, Léo, põe no site as manifestações Esquenta, 14 de junho hoje. Povo que é ruas já, estou sem esperança, mas só a rua pode salvar o Brasil. Bem lembrado. Luiz, lembram do texto do físico Rogério Cerqueira Leite na Folha? Acho que a hora do Savonarola chegou, pessoal. O destino de todo moralista é a fogueira. Moro e toda a República de Curitiba na cadeia. O Moro é uma espécie de Robespierre brasileiro. Cortou muita cabeça, agora, mas terminou guilhotinado. Dallagnol também cortou muita cabeça. Robespierre terminou guilhotinado. Fernando, Moro e Deltan deram o Nobel para o Lula. Eu já tinha lido esta mensagem aqui. Deve ter chegado mais coisa aqui, gente, mas tá. Quando o volume é muito grande, não é tão simples a gente seguir todas as mensagens. Se alguém tiver tido um superchat que passou em branco, eu peço desculpas aí a vocês. Bom, vamos aqui voltar aqui agora para o programa aqui. Deixa eu agradecer aqui aos que chegaram como membros, né? Você tem aqui mais um membro, que é a Cláudia Rose, e mais um superchat do Carlos Fernando, dizendo, não podemos esquecer que a função do STF fiscalizar a ação dos combatentes da corrupção, mas permitiu ilegalidades cometidas. Recorrer a quem? Cabe agora ao Supremo defender o Brasil dessa grande palhaçada que aconteceu. Bom, a gente tem mais membros aqui chegando. Deixa eu agradecer ao André Antunes. Obrigado, André. Ao Celso Veras e ao Henrique da Rosa. Obrigado ao Henrique, chegando também como membro. Gente, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, né, mas a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem que variar um pouco as análises. Está chegando aqui a Regina também. Eu vou terminar essa live, vou abrir uma nova live, vou tomar um café, vou mandar o link para o Carlos Latuf e a gente, no máximo, em 10, 15 minutos, estará aqui de volta comentando o maior escândalo da história do Brasil. Obrigado a todos vocês, né? É a desmoralização completa de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Lula livre, Lula inocente, Lula Nobel da Paz, mas não é Lula livre amanhã, é Lula livre hoje. Lula tem que ser solto hoje. Moro tem que ser demitido amanhã, né? Acabou a brincadeira. E o Brasil tem que voltar a respirar ares de soberania. A fraude judicial impõe essa saída. Se essa saída não for concretizada, estaremos sob uma ditadura. Saberemos nos próximos dias se o Brasil ainda vai respirar ou se vai ser liquidado de vez e viver sob mais uma ditadura. Então saberemos nas próximas horas. Muito obrigado a todos vocês e fiquem com a gente daqui a pouquinho com a avaliação do Latuf e não percam, evidentemente, também o Breno Altman que vem na sequência. Um grande abraço.